Oi, meu nome é Jean e hoje eu quero falar sobre a vez que eu corri até morrer, eu quase. E basicamente eu tenho um amigo que ele passou por essas provas militares, aí esses negócios de militar, ficar marchando o dia inteiro. Ele voltou pra minha cidade recentemente, depois de uns meses no treinamento de tirar, que eles tiram a sua alma e te deixam treinando pra virar uma máquina de matar sem piedade. E ele falou assim: eu vou voltar e eu vou correr todo dia de manhã e você vai vir comigo. Então eu falei: tudo bem. Então basicamente ele foi o meu treinador. E aí ele falou assim: vai, bora. A gente vai fazer o método de corrida de pesquisar porque era o nome de um cara alemão, sei lá, que ele basicamente fez essa corrida aí. Eu não achei, mas eu achei corrida intervalada, se contente com isso. A gente vai fazer a corrida intervalada, que era a corrida do Varaskentroll. E basicamente a gente corria 2 minutos no trotezinho, ou como ele gosta de chamar, corridinha da vovó, que é a que eu consigo fazer por mais tempo. Depois de 2 minutinhos na corridinha da vovó, você dá um tiro de 1 minuto, dando tudo que você tem, botando a língua pra fora. E é claro, nesse tempo de 2 minutos de corridinha da vovó, a gente começou a conversar. Ele começou a me contar umas histórias dos recrutas, que é basicamente ele. Ele chegou lá e o primeiro ano todo mundo te alopra no exército. Quando alguém deixava uma janela aberta, passava um furacão na sala. Depois de um longo dia de estudos e trabalho duro, eles voltavam e tava tudo revirado. E se você perguntasse pra alguém, a pessoa fala: ué, vocês deixaram a janela aberta, então deve ter passado um furacão. Detalhe, não dá pra fechar a janela. Até dá pra fechar, mas não tem tranca, então sempre vai estar aberta a janela. Então eles chegavam no quarto onde todo mundo dorme e tava tudo revirado. E os caras, na hora de bagunçar, eles parecem que são tão geniais que eles são mestrados em arquitetura. Ele disse que quando eles chegaram, tipo, a primeira vez, eles não conseguiam nem explicar como, mas tinha um monte de colchão no teto, no ventilador, e os caras não sabiam nem como eles fizeram isso. Mas enfim, os 2 minutos da corridinha da vovó estavam acabando, eu já tava cansado. Ele começou a contar: 3, 2, 1, agora. E saiu voando, basicamente. Eu fui atrás dele, só que, mano, meu amigo, eu comecei a correr muito. Eu comecei a dar o meu sangue lá. Ele tava lá na frente, eu tava lá dando meu sangue. Depois disso, eu tinha conseguido dar exatamente um tiro. E é claro, correndo muito mais devagar que ele. E a gente voltou a conversar. Então ele resolveu falar sobre as canções de corrida. E o que você imagina que os caras vão correr enquanto cantam? Quer dizer, vão cantar enquanto correm. Alguma coisa sobre como você tá ganhando disciplina e como você vai ser uma pessoa muito melhor quando sair do exército, ou como você é orgulhoso de servir a sua nação e importante papel que você tem nisso, mas não. Logo a primeira música era sobre morrer em combate, ir pro inferno, dar um tiro no capeta e ele ficar tão assustado a ponto de mandar alguém tirar você da frente dele. Enfim, 2 minutos de grande aprendizado, de belas canções que te dão realmente muito gás para você continuar correndo. Acabaram os 2 minutos, era a hora do segundo tiro. Ele comentou de novo: 3, 2, 1 e saiu correndo, voando de novo. E eu, dessa vez, consegui correr exatamente o grande número de alguns segundos. Eu não consegui dar o segundo tiro, mas eu fiquei na corridinha da vovó, mesmo cansado, mesmo muito cansado. E até o fim dessa nossa corrida, eu fiquei nessa corridinha da vovó, enquanto ele dava vários tiros e em determinado momento ele me alcançou na pista e voltou. E ele me perguntou assim: você tá com a perna doendo, então, alguma coisa assim? E eu falei: não, tá bem de boa a minha perna, na verdade, eu tô com mais uma dorzinha no peito. Ele falou: ah, então o seu problema, o que você tem que melhorar é cardio, é a mesma coisa que eu. Eu falei: nossa. E caí no chão morto. Mentira, não foi isso que aconteceu. Mas essa parte aqui, eu acho que nem ele sabe. Talvez ele tenha percebido que eu fiquei um pouco mal, mas eu não contei isso pra ele. Então quando eu mandar esse vídeo pra ele, ele vai até ficar um pouco surpreso. Ou não também, não sei. Mas aí a gente tava correndo e eu falei: vamos dar uma paradinha ali naquele banco. E aí eu parei e sentei. E aí, cara, antes de eu sentar um pouco, eu tava começando a sentir a pressão no peito maior, velho. E aí eu fiquei meio preocupado. Só que aí quando eu sentei, eu comecei a vir uma vontade de vomitar. Eu acho que eu só não vomitei porque eu tinha comido exatamente uma banana e 2 copos d'água antes de ir. E aí eu fiquei sentado com aquele negócio, aquela ânsia lá, e eu fiquei meio mal, assim, meio tonto, com uma pressão no peito. E aí eu fiquei meio, tipo, concordando com as coisas que ele ia falando, não prestando muita atenção, e ele contando umas histórias lá, e eu sentado naquele banco. E aí passou um tempo e eu fiquei de boa. Apesar de ter dado um medinho na hora, eu sabia que isso não era nada demais e que era até relativamente normal de acontecer, mas eu aprendi uma lição: depois de ficar tanto tempo parado, talvez não seja tão bom assim eu me puxar tanto meu limite. Enfim, esse foi o vídeo, foi a minha primeira tentativa de fazer uma animação, edição, não sei exatamente o que é isso. Me falaram que isso é uma animação, mas eu não sei exatamente se isso é uma animação. Enfim, foi minha tentativa de fazer uma animação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve, curte e faz tudo que você sabe que tem que fazer aí. YouTube. Isso aí. Valeu.
try to hide all my deepest feelings.